Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. A minha esperança é que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós, porque neste momento iniciaremos mais um domingo à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, ainda com o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, com o tema de hoje: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, e aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 1 e 2, Jesus nos faz a seguinte advertência: não julgueis, a fim que não sejais julgados, porque vos sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida do qual vós servistes para com eles. Então, os escribas, ouvindo isso, conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, colocaram-no de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar os adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso para tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, baixando-se, escrevia com o dedo sobre a areia. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, baixando-se de novo, continuou a escrever na areia. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após outros, os velhos saindo os primeiros. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: mulher, onde estão vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E ela lhes disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condeno. Ide, e no futuro não peques mais. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais do que severamente julgarmos a nós mesmos, sem condenar em outros o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outro pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpas, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, se tornar mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio? Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir a censura ao mal, uma vez que ele mesmo disse, nos deu exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outros é abdicar essa autoridade. É mais,
é arrogar-se do direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem e o que resulta igualmente da palavra de Jesus. Assim, meus queridos amigos e amigas, o julgamento que fazemos do nosso irmão talvez seja exatamente aquilo que está em nós e que o nosso orgulho não nos deixa ver. O nosso orgulho e o nosso egoísmo nos deixa cegos. Por isso é preciso ter muito cuidado no momento de criticar o outro, no momento de julgar as suas atitudes. Se for uma crítica louvável, chame o seu irmão em particular e converse com ele. Se não, esqueça, pois isso não faria bem para ninguém, principalmente para nós. Vamos aproveitar essa reflexão e fazer um pouquinho mais pela nossa reforma íntima, pedindo aos Espíritos amigos que nos fortaleça e ao Divino Mestre que nos conceda um feliz domingo à luz do seu Evangelho.